Nós andamos por aí com a maior biblioteca da história da humanidade dentro do bolso, né? Com 2 ou 3 toques numa tela, qualquer pessoa tem acesso a absolutamente todos os dados, fatos, artigos e debates que já foram produzidos. É impressionante. Nunca houve tanto acesso à informação. Mas assim, se a gente olhar com um pouco mais de cuidado para a nossa sociedade, a verdadeira sabedoria parece estar em extinção. Sem dúvida. O abismo entre estar bem informado e ser genuinamente sábio nunca foi tão grande. Fica a pergunta, por que ter todos os dados do mundo ainda nos deixa completamente à deriva quando as grandes tempestades da vida chegam? Essa é a grande questão. Pois é, e é com essa provocação e, claro, com muita reverência que abrimos este espaço hoje. Sejam muito bem-vindos à aula 01 do nosso curso de sabedoria, desenvolvido para o canal Chamada pelo Nome, transmitido aqui no espaço do EFATA. Muito bem colocado. Obrigada. O nosso tema central de hoje, que vai guiar essa nossa investigação profunda, é a natureza da sabedoria divina. E eu diria que esse é o ponto de partida perfeito. A nossa missão ao longo desta análise dos textos sagrados é justamente desconstruir essa ilusão moderna, sabe? Aquela ideia de que sabedoria é sinônimo de acúmulo de diplomas ou, sei lá, de capacidade de retenção de dados. Aquela coisa puramente acadêmica. Exato. Queremos investigar como, na perspectiva bíblica, a sabedoria transcende o intelecto puro. Ela não é um arquivo mental. É uma ferramenta de transformação. Um filtro de discernimento para as decisões mais difíceis do cotidiano. Maravilhoso. Para quem nos acompanha, reunimos aqui uma base bibliográfica forte, com textos teológicos e passagens cruciais tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso mesmo. Funciona como um mapa para nós. É um mapa. Mas antes de abrir esse mapa, a gente precisa definir o terreno. Se a sabedoria é tão escassa hoje, e se ela é diferente de apenas ter informação, do que exatamente estamos falando? Olhando para as fontes, a definição bíblica parece combinar o entendimento com uma capacidade vital de aplicar a verdade. Aplicar na prática. Isso, e aplicar de um jeito que honre a Deus e beneficie quem está ao redor. É algo que suja as mãos. Não é uma filosofia de poltrona. Longe disso. A teologia bíblica não permite esse luxo de separar o saber do agir. O conhecimento intelectual, por si só, é apenas reter uma verdade na mente. Certo. A sabedoria divina é a habilidade de pegar essa verdade e vivê-la no meio da complexidade, do caos e das pressões da vida real. É a capacidade moral e espiritual de tomar decisões que refletem o caráter do Criador. É bem diferente do que o mundo ensina, né? Totalmente. Diferente de uma sabedoria puramente secular, que geralmente é utilitária, sabe? Focada em como eu resolvo esse problema para levar vantagem, a sabedoria bíblica busca o alinhamento com propósitos muito maiores e eternos. Eu gosto muito de materializar conceitos abstratos para não ficarmos apenas no campo das ideias. Exemplos ajudam muito. Então imaginemos a figura de um piloto de navio. Pensemos num marinheiro que passou anos na melhor academia naval do mundo. Ele decorou o manual de navegação de ponta a ponta. Um aluno exemplar. Sim, ele sabe a fórmula exata da resistência do casco, entende de correntes marítimas, de meteorologia. Isso é o intelecto puro, é o acúmulo brilhante de dados. Mas quando uma tempestade violenta e imprevisível se forma no meio do oceano, à noite, com água fria invadindo o convés e o pânico tomando conta da tripulação... Recitar o manual não salva o navio. Exatamente, ele precisa de sabedoria prática. Ele precisa de um discernimento aguçado, moldado pela experiência e por essa intuição treinada para guiar aquela embarcação através das ondas gigantes. A imagem do navio na tempestade ilustra o ponto central de forma brilhante. O manual é inegavelmente essencial. A fé cristã não propõe a ignorância ou o desprezo pelo intelecto, de forma alguma. Claro, o estudo é importante. Sim. Mas a sabedoria divina entra em cena justamente no momento da crise. No instante em que a imprevisibilidade da vida quebra todas as regras do manual. É a sabedoria que permite ler os ventos e as ondas. Nossa, ler os ventos e as ondas. Que imagem forte. Pois é. O manual informa como o motor funciona,
Mas a sabedoria orienta quando girar o leme para não virar o barco. É a aplicação dos princípios de Deus na encruzilhada moral, naquele segundo de pressão em que uma decisão define um destino. Aham. A sabedoria não dissipa a tempestade num passe de mágica, mas fornece a direção segura para atravessá-la. Isso é muito reconfortante. E levanta uma questão prática inevitável nesta nossa primeira aula. Se a sabedoria é essa habilidade vital para não afundar o barco, como se começa a adquiri-la? Boa pergunta. Porque o piloto do navio foi para a escola naval. Ele teve um treinamento. E na jornada espiritual, onde fica o ponto de partida de tudo isso? O marco zero é estabelecido de forma muito categórica na literatura sapiencial. Em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, o texto crava: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O temor do Senhor. Isso. E o livro de Jó, no capítulo 28, faz uma longa investigação sobre como os seres humanos conseguem minerar pedras preciosas das profundezas da terra, mas não conseguem cavar a sabedoria. É um poema lindo esse de Jó. Sim. E a conclusão de Jó é a mesma. Ele diz que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. O caminho começa sem exceções nesse temor. Espera, vamos parar aqui por um instante. Porque essa é uma daquelas frases que as pessoas repetem muito, mas que francamente causam um curto-circuito na mente moderna. Eu imagino por quê. É que, quando ouvimos a palavra temor, a associação imediata é com medo, pavor, terror paralisante. Como é que se encolher de medo de uma divindade punitiva se traduziria no primeiro passo para ser sábio? Parece uma contradição, não é? Entendo. Por que Deus exigiria terror como pedágio para o entendimento? Olha, a confusão é totalmente natural por causa do peso dessa palavra no nosso idioma atual. Mas os textos originais não descrevem um terror que faz alguém fugir e se esconder de pavor. Ah, interessante. O temor do Senhor, no contexto bíblico, é uma reverência profunda. É o reconhecimento absoluto da realidade. Significa enxergar em toda a sua magnitude a soberania, a santidade e o poder de Deus. E, simultaneamente, reconhecer a nossa própria limitação e pequenez humana. É quase como estar diante do Grand Canyon ou de um oceano revoltoso. Exato. Não é um medo de que o oceano vá te perseguir pela praia, mas um respeito profundo pela força que aquilo tem em comparação ao nosso tamanho, né? É a analogia perfeita. É um senso de maravilhamento e respeito que gera humildade. E por que isso é o princípio da sabedoria? Porque a arrogância humana é o maior obstáculo para o aprendizado. Verdade. A autossuficiência bloqueia a audição. Se alguém já acredita que é o dono da verdade, que sua própria lógica resolve qualquer equação da vida, essa pessoa não tem espaço interno para receber direção de lugar nenhum. Ela já está cheia de si mesma. Exatamente. Um exemplo clássico disso nas fontes é o rei Salomão. Ah, o famoso pedido de Salomão. Sim, e o que torna o pedido de Salomão fascinante é o contexto histórico. Pense num monarca do Antigo Oriente Próximo. Ao receber, digamos, um cheque em branco de uma divindade, ele pediria invariavelmente a aniquilação dos seus inimigos. Ou riquezas. Ou riquezas inesgotáveis, um poderio militar irrefreável. Mas o que Salomão pede? Ele admite sua incapacidade. Ele diz que é apenas um jovem e não sabe como governar um povo tão grande. Ele se humilha. Sim, ele pede um coração entendido ou, numa tradução mais literal, um coração que ouve. Ele abaixa a guarda do ego. Esse temor reverente cria a vulnerabilidade necessária para que a instrução divina encontre solo fértil. Muito bom. Entendido o ponto de partida, essa quebra do orgulho e a postura de reverência, mas como identificamos o resultado final? O que eu quero dizer é, se essa sabedoria divina desce e se instala na vida de uma pessoa, qual é a aparência disso no dia a dia? Como ela se manifesta. Isso. Se olharmos ao redor, como reconhecemos a sabedoria operando na prática? Para mapear a anatomia dessa sabedoria,
A fonte mais rica no Novo Testamento é a carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 17. Tiago é muito prático. Muito. Ele faz uma lista cristalina. Tiago afirma que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Em seguida, ela é pacífica, moderada, que podemos entender como amável ou tratável. Certo. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Sabe, olhando para essa lista de Tiago, salta aos olhos que ele não menciona, tipo, inteligência analítica, capacidade de argumentação ou velocidade de raciocínio lógico. Nenhuma habilidade cognitiva desse tipo. Exato. A lista inteira é um perfil de caráter moral. Ser pacífico, misericordioso, sem hipocrisia. Fica claro que, para os autores bíblicos, ser sábio é fundamentalmente sobre quem o indivíduo se torna, e não sobre um banco de dados acumulado. A sabedoria divina transforma a essência humana. Ela não capacita alguém a vencer debates acalorados na internet, sabe? Ou a humilhar oponentes com uma retórica brilhante. O que a gente mais vê por aí, né? Sim. Muitas vezes, o excesso de conhecimento sem sabedoria produz orgulho e divisão. O que Tiago expõe é que a verdadeira sabedoria produz frutos relacionais. Ela gera paz e justiça ao redor. Vamos imaginar isso num cenário moderno, como uma sala de reuniões corporativa ou um conflito comunitário intenso. Podemos ter um gestor que é intelectualmente um gênio. O famoso gênio indomável. Isso, aquele que conhece todas as falhas de um projeto e expõe os erros da equipe de forma brutal. E tem razão nos fatos, ele está certo tecnicamente, mas destrói as pessoas no processo. Acontece o tempo todo. Pois é. E do outro lado, temos alguém guiado por essa sabedoria tratável e pacífica. Como essa sabedoria de Tiago opera nesse ambiente de tensão? O gênio que destrói a equipe opera na lógica de que estar certo justifica o dano emocional e relacional. A sabedoria divina descrita por Tiago, por ser amável e cheia de misericórdia, opera de uma forma bem diferente. Como seria a abordagem sábia? A pessoa sábia não ignora o erro do projeto. A sabedoria é pura e preza pela verdade, não pela negligência. Mas ela tem o discernimento de comunicar e corrigir, visando a restauração e o crescimento da equipe. O foco muda. Exato. O foco não é massagear o próprio ego. Uma pessoa tratável está aberta a ouvir outras perspectivas. Ela cede onde é possível ceder em nome da paz. Que é a sabedoria moderada que você mencionou. Isso. O foco não é provar superioridade, é colher os bons frutos mencionados no texto sagrado. Se uma ação, por mais logicamente correta que pareça, deixa um rastro de destruição e amargura interpessoal, ela falhou no teste da sabedoria bíblica. Nossa, isso é um divisor de águas. E nos obriga a olhar para o outro lado da moeda também. Se a sabedoria de Deus tem essas características tão voltadas para a paz, a pureza e o caráter, ele inevitavelmente entra em rota de colisão com a forma como o mundo natural opera. Sem dúvida. Um choque frontal. Porque para ter discernimento no meio da tempestade, não basta conhecer a voz certa. É preciso saber identificar a voz falsificada. E o apóstolo Paulo é muito incisivo sobre isso, não é? Extremamente incisivo. Em 1 Coríntios 3,19, Paulo lança um contraste absoluto. Ele diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Loucura. É uma palavra forte. Muito forte. E o próprio Tiago, no mesmo capítulo 3 que a gente estava analisando, caracteriza essa sabedoria falsificada, a que não vem do alto, de uma forma bem pesada. Como ele a descreve? Ele a chama de terrena, animal e até demoníaca. É uma sabedoria moldada pela inveja amarga, pelo sentimento faccioso, que é aquela ambição puramente egoísta, onde o importante é a autopromoção e a vantagem pessoal. Aqui a gente precisa de mais um ajuste de lentes, eu acho. Como assim?
Quando lemos Tiago chamando a sabedoria mundana de demoníaca, a mente vai direto para, sei lá, filmes de terror. Assim, rituais e coisas do tipo. Exato. Mas o executivo comum que joga o jogo corporativo ou a pessoa que busca status nas redes sociais, ela não acorda de manhã pensando em invocar forças ocultas ou ser demoníaca. Eles acham que estão apenas garantindo o próprio futuro ou buscando sucesso natural. É o instinto de sobrevivência. Onde está a linha que faz a ambição comum cruzar para esse território tão sombrio na visão bíblica? É fundamental entender isso. A palavra demoníaca, usada por Tiago, não se refere a manifestações sobrenaturais de terror ou magia. Ela aponta para a natureza e a origem dessa lógica. A raiz da coisa. Exato. Pensemos na essência da queda espiritual narrada nas Escrituras. Qual foi? A exaltação do eu acima de tudo e de todos. A rebelião contra a ordem divina em prol da autonomia absoluta. O desejo de ser como Deus. Perfeito. Portanto, quando um indivíduo opera num sistema de soma zero, sabe, onde para eu vencer e ter sucesso alguém precisa ser esmagado, onde o fim financeiro justifica os meios de morais, onde o status pessoal é o Deus que dita as escolhas, ele está operando no exato mesmo padrão de pensamento da rebelião original. É terrena porque só pensa no aqui e agora. É animal porque age por instinto de sobrevivência e dominação. E é demoníaca porque sua raiz é o orgulho que divide e destrói. Uau! E é um dilema imenso, né? Porque essa sabedoria terrena se apresenta de forma muito, muito sofisticada. Ninguém a vende como destruição. Não, ela tem um marketing excelente. Muito bom. Ela é vendida nos algoritmos, nos livros de negócios e na cultura em geral como alta performance, foco no sucesso, seja o número 1 a qualquer custo. Exatamente. Então, como manter a mente limpa e o discernimento puro quando os valores da sociedade gritam com muita eloquência o oposto absoluto dos princípios de Tiago? Como não ser lentamente engolido por essa lógica que parece fazer todo sentido econômico e social? Essa é a grande tensão da jornada cristã. A chave para não ser engolido está em compreender que Deus tem um histórico de operar em completa oposição à métrica de sucesso humano. Um paradoxo. Um imenso paradoxo. O maior exemplo histórico e teológico disso é a própria cruz de Cristo. Paulo explora isso nas suas cartas. Vamos pensar, para a cultura da época, o que era a cruz? Uma derrota, eu imagino. Para a sabedoria dos romanos, que valorizavam o poderio militar, a conquista e a força implacável, um salvador sendo crucificado como um escravo rebelde era a maior das fraquezas. Uma aberração. Completamente desprezível para eles. E para os gregos, que valorizavam o debate filosófico e a lógica aristotélica, era pura irracionalidade, loucura total. Como a salvação da humanidade, a vitória suprema, poderia vir através da morte, do sacrifício e da rendição. Era algo que não se encaixava em nenhuma métrica de sucesso de nenhuma das duas grandes culturas dominantes. De nenhuma delas. Mas o paradoxo divino é que a aparente loucura de Deus é infinitamente mais sábia que toda a sabedoria humana. O poder se manifestou não esmagando oponentes, mas servindo e entregando a vida. É lindo isso. Portanto, para resistir a essas moses da sociedade atual... Osmose, essa absorção lenta e inconsciente. Exatamente. Para resistir a essa absorção dos valores de consumo, de individualismo e de vaidade que os algoritmos nos empurram diariamente, o caminho é o que Paulo orienta em Romanos 12. A renovação da mente. Sem isso, a gente afunda. Sem um mergulho diário e intencional nas Escrituras, a mente natural adota a sabedoria terrena por pura pressão do ambiente. A bússola interna perde o norte magnético. Se não há uma recalibragem constante, ela passa a apontar para a opinião popular ou para o lucro mais rápido. Precisamente. E a bússola divina muitas vezes aponta para o caminho mais difícil. A sabedoria verdadeira pode exigir que se perca um negócio lucrativo porque ele exige uma quebra de integridade. O que, no mundo corporativo, é visto como burrice. Pois é. Pode exigir que se ofereça o perdão quando a sociedade diz que a vingança é um direito absoluto. Pode parecer fraqueza ou atraso aos olhos do mundo, mas é o que pavimenta a vida com significado real, paz de espírito e valor eterno. Que aula incrível!
Bom, estamos nos aproximando do fim desta aula 01 e precisamos amarrar todo esse conteúdo profundo para quem está nos ouvindo hoje. Vamos lá. Ficou muito claro, através das fontes que trouxemos, que buscar sabedoria não é um exercício acadêmico de memorização. É um estilo de vida. É uma jornada holística de formação de caráter. Sem dúvida. Para todos que acompanham este estudo e que, inevitavelmente, vão encarar suas próprias tempestades, seja uma crise na família, um dilema de ética no trabalho ou uma encruzilhada de vida que parece não ter resposta fácil, o que essa análise propõe é que o pior conselheiro nesses momentos é a nossa própria autossuficiência. Confiar na própria astúcia é a receita certa para conduzir o navio de encontro às rochas, lembrando da nossa analogia. O convite das Escrituras é para cultivar aquele temor reverente no oculto do dia a dia. No secreto. É pausar, submeter as próprias ambições e intenções ao filtro de Deus. Fazer perguntas como, essa decisão que estou prestes a tomar, ela é pura, ela promove a paz, ela trata as pessoas com misericórdia? O teste de Tiago. Exato. O discernimento só atinge o seu ápice quando nos reconhecemos pequenos diante do Criador e aceitamos que os seus caminhos, mesmo quando não fazem sentido inicial para o mundo, são os únicos verdadeiramente seguros. É uma virada total de perspectiva. Mas, para encerrar, existe algo nas fontes analisadas que eleva essa discussão de uma forma muito, muito instigante. Tem mais uma camada aí. Tem. Passamos todo o nosso tempo aqui falando sobre características, sobre paz, humildade, misericórdia e temor. Tratamos a sabedoria como virtude e como direção. Certo. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, rompe com isso. Ele descreve o Cristo crucificado como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É maravilhoso. A revelação do Novo Testamento dá um rosto à sabedoria. Ela deixa de ser um conjunto de regras ou uma habilidade a ser desenvolvida para se revelar como uma pessoa viva. Essa é a culminação de todo o pensamento teológico sobre o tema. Em Cristo, a sabedoria divina se encarnou e caminhou entre nós. Ele não apenas apontou para o que era pacífico, puro e misericordioso. Ele viveu isso na plenitude. E isso muda a regra do jogo. Muda de uma busca puramente intelectual ao moral para algo muito mais profundo. Deixamos, então, um pensamento provocativo no ar para reflexão após essa análise. Para o pessoal levar para casa. Exato. Fica a pergunta para todos que nos acompanham. Se a sabedoria tem um nome, um rosto e uma história, de que maneira buscar a resposta correta para a sua próxima grande decisão se transforma, na verdade, na busca por um relacionamento mais intenso com a própria pessoa de Cristo. Onde há relacionamento íntimo, há direção segura. Perfeito. Com essa reflexão maravilhosa e com profunda reverência pelos textos abordados, marcamos o encerramento da nossa aula 01 aqui no EFATA. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até o nosso próximo estudo.